Bom dia, boa tarde, boa noite. Gente, bem-vindos ao nosso Papo Desinformante número 80. Chega mais para a nossa conversa semanal sobre desinformação. Bom, esse Papo Desinformante vai ser praticamente um especial PL 2630 ou PL das fake news. A pauta das últimas 2 semanas girou em torno da regulação das plataformas digitais no Brasil. Foi votada a primeira urgência, o requerimento de urgência para aprovação desse projeto, que já está na Câmara há 3 anos, mas no final das contas, a votação do mérito do projeto acabou sendo adiada e não aconteceu essa semana. O relator Orlando Silva pediu ao presidente da casa, o deputado Arthur Lira, a retirada do texto, quando percebeu aí que as costuras não garantiam a aprovação do projeto, que ficou sob intensa disputa. A gente vai saber mais sobre isso hoje aqui no programa. Esse texto sofreu muitas modificações ao longo do tempo, nos últimos 3 anos, e mesmo quem defende o PL vê pontos de divergência, pontos aí que ainda precisam de respostas, mais contundentes. Mas o país, sem uma regulação digital, diante dos últimos acontecimentos, é uma realidade muito ruim. Nina, você concorda com isso? Qual a sua análise do momento? Estamos num momento bastante intenso aí, bastante decisivo, né, para esse projeto de lei, que é, só lembrando todo mundo, uma primeira tentativa, né, de avançar na pauta de regulação de plataformas digitais no Brasil, né. Apesar de ter ficado conhecido como PL das fake news, o PL trata de vários tópicos diferentes em relação à questão das plataformas digitais. Ele fala de transparência, fala de publicidade digital, fala também da questão da desinformação, fala da questão da responsabilização por conteúdos online. Então, tenta dar conta aí de vários elementos desse novo cenário comunicacional que a gente vive hoje. O projeto está sob ataque intenso, né? Quem esteve na Câmara nos últimos dias, e mesmo quem não esteve, mas está acompanhando aí a cobertura, tem visto que existem dois grupos principais, né, de críticas contra o projeto, né? Existem vários pontos controversos que estão sendo levantados e que precisam, de fato, ser ouvidos e, na medida do possível, incorporados ao texto, mas que realmente está contra o projeto são os deputados de extrema-direita, né, especialmente ligados ao bolsonarismo. A gente teve a chance de ver na terça-feira, na Câmara dos Deputados, um ato feito pela chamada bancada digital, que tinha lá a presença da deputada Bia Kicis, do deputado Eduardo Bolsonaro, que estavam ali criticando o projeto e fazendo, né, os seus argumentos contra a aprovação, e também as Big Techs, né? Então, o Google, o Facebook, o Twitter e outras plataformas digitais têm atuado de forma muito intensa, inclusive de forma bastante problemática, né, se colocando contra esse PL. Problemática, eu digo, porque eu acho que eles são parte do processo de discussão, eles são parte interessada, então eu acredito que faz parte do processo ouvir e levar em conta, sim, a opinião das plataformas digitais. Não vejo nenhum problema disso, acho que faz parte do jogo democrático. Acontece que as armas que eles estão usando, tanto para defenderem o seu ponto de vista, quanto para censurarem o ponto de vista em favor do PL, têm sido bastante problemáticas, né? A gente teve essa semana um relatório produzido pelo NetLab que mostra como, especialmente o Google, né, tem usado uma série de ferramentas da sua própria estrutura, da sua própria arquitetura de rede para promover essa ideia de que o PL pode piorar a internet das pessoas ou coisas desse tipo. E a gente tem visto também uma série de indícios e de evidências de como é que publicidades em favor do PL, posts em favor do PL, perfis em favor do PL têm sido derrubados, bloqueados e tido seus alcances limitados. Portanto, tem um debate muito intenso acontecendo, é um momento muito crucial e muito importante para a vida política brasileira, porque a gente sabe que grande parte da nossa vida social e da nossa vida política passa por essas plataformas digitais, portanto, essas são decisões, né, regulações que afetam o dia a dia da vida das pessoas, e a gente precisa estar muito atentos a isso. No momento, a gente está esperando, né, novas informações sobre quando o projeto volta para a pauta. Existe uma perspectiva de que talvez em 10 dias ou 15 dias esse projeto esteja de novo em votação no plenário, e a gente precisa, do meu ponto de vista, continuar
defendendo e levantando a importância de que a gente avance na regulação de plataformas digitais no Brasil. O PL 2630 tem problemas, do meu ponto de vista, né? Tem pontos que são bastante problemáticos, pontos que precisam ser aprofundados, mas ele é um primeiro passo na direção de conseguir avançar em termos de transparência, em termos de regulamentação de publicidade, de responsabilização dessas plataformas digitais, e eu acho que só com esse primeiro passo é que a gente vai dar os passos seguintes. Então, a gente precisa começar esse processo para começar, de fato, a tentar construir um espaço digital mais democrático, mais saudável, para que a gente consiga tornar isso, de fato, parte da sociedade brasileira, né? Então, é um pouco isso, Ana. Acho que ainda vai ter muita água para rolar aí debaixo da ponte. Então, precisamos todos e todas estar atentos e preparados para as próximas etapas. Obrigada, Nina. Força em Brasília. Lembrando que Nina está em Brasília, representando aí também a sociedade civil organizada, aí acompanhando nesses movimentos do Congresso para a tramitação desse texto. Quem também está em Brasília é nossa repórter Liz Nóbrega. A Liz também acompanhou essa semana aí essa possibilidade, né, de tramitação do projeto. Liz, conta um pouco para a gente do clima e de pressão, o que você viu, o que você pode contar em relação à pressão que os deputados sofreram, em relação aos lados aí, a disputa, né, desse texto pelos seus diferentes e diversos interesses. Oi, Ana. Oi, pessoal. Então, né, como Nina comentou, essa semana foi uma semana decisiva aqui em Brasília para o futuro do PL 2630. Na terça-feira foi o dia D, né, que seria o dia da votação, então o Congresso estava todo muito mobilizado, a sociedade civil organizada também se mobilizou para estar presente na Câmara dos Deputados, assim também como a oposição se mobilizou. Então, a gente caminhou ali nos corredores da Câmara, a gente viu muitos atos contrários e favoráveis ao PL 2630. Em um momento, a sociedade civil criou um ato organizado, né, com falas para defender a legitimidade do projeto, né, que busca transparência, liberdade e responsabilidade na internet. E, ao mesmo tempo, a gente também viu a oposição se organizar com as falas, né, cartazes sobre pele da censura, vimos pessoas com fitas na boca, enfim, toda essa narrativa que vem sendo disputada, como a Nina já colocou, a partir desse debate sobre o PL. As plataformas digitais também estavam presentes dentro do Congresso Nacional, né, abordando deputados, buscando defender seus pontos, e a gente viu toda essa movimentação, e a partir, desde amanhã até o fim da noite, a gente viu o clima esquentando cada vez mais, até o momento em que a votação foi adiada, mas realmente houve todo uma disputa, uma costura política, ao mesmo tempo que havia essa disputa de narrativas. Ontem, o próprio presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, em entrevista à Globo News, falou um pouco dessa pressão, né? Disse que, inclusive, vai acionar a advocacia da Casa Legislativa para investigar e adotar medidas cabíveis contra as big techs, né? Como Google, Facebook, né? Que faz parte da Meta, porque ele disse que houve muita pressão em cima dos deputados, uma pressão muito além dessa defesa de interesses. Inclusive, de acordo com Arthur Lira, houve relatos dos deputados de ameaças físicas, ameaças pelas redes sociais, e aí, independente, e terminava que isso manipulava, né? Além do texto, do debate do texto, não houve esse debate sobre muito o mérito da questão e ficou muito presa nessa narrativa, né? Houve um cerceamento, digamos assim, da liberdade dos deputados, e a gente também lá em loco, nesses bastidores, a gente ouviu de alguns parlamentares que até poderiam ser favoráveis ao texto, mas que, por toda essa pressão, iriam votar contra caso a votação fosse na terça-feira. Então, é um debate que está super em disputa. As discussões a gente percebe que são sobre tudo e muitas vezes menos sobre o texto em si, e a gente espera que esse debate possa ser mais qualificado nessas próximas semanas. Há uma certa expectativa, né? O deputado Arthur Lira viajou essa semana e deve voltar daqui a 2 semanas, então há uma expectativa que talvez o texto volte à pauta ou não, foi encaminhado para algumas comissões, a gente está apurando tudo isso, mas todo esse desenrolar a gente vai continuar acompanhando lá no site do Desinformante e entendendo como vai se dar esse debate, essa possível votação do PL que já se arrasta há algum tempo. Com você, Ana.
Valeu, Liz. Boa sorte aí em Brasília. E a gente publicou até ontem um Reels também de representantes da sociedade civil falando sobre desinformação a respeito do próprio projeto, né? O que pode ter contribuído aí para esses problemas na tramitação, na aprovação do projeto. Bom, enquanto isso, eu e o Matheus ficamos na retaguarda acompanhando aí outros movimentos em relação a esse tema. Por exemplo, as reações do Judiciário e do Executivo. Matheus, fala para a gente sobre essas medidas que foram tomadas também essa semana, que são vistas, que são questionadas por alguns pesquisadores, né, por serem drásticas, mas que ao mesmo tempo elas mostram um pouco da postura do país em relação a esse jogo questionável e repetido das plataformas digitais, quando algum país se atreve a fazer uma regulação desse setor. Oi, Ana. Oi, pessoal. Pois é, Ana, como Nina e Li já trouxeram, né, nas últimos dias, o PL 2630 vem recebendo bastante pressão das Big Techs. No último final de semana, já no dia 28, 29, começou a circular na internet propagandas em nome dessas plataformas contra o PL 2630. No final de semana também o Google colocou na primeira página de pesquisas, um link para uma nota bastante crítica ao PL 2630. Como a Nina falou também, o pessoal do NetLab da Universidade Federal do Rio de Janeiro identificou que o Google também estava privilegiando postagens críticas à PL 2630 nos resultados de busca em palavras-chave relacionadas ao tema, e isso obviamente chamou a atenção e assustou pesquisadores e representantes da sociedade civil, justamente ali indicando um abuso de poder econômico e comunicativo dessas plataformas. Isso também chamou a atenção dos representantes do Executivo e do Judiciário. Ainda na segunda-feira, dia 1º de maio, no feriado, o Ministério Público Federal enviou um ofício de urgência para o presidente do Google Brasil, em busca de explicações, né, dessas denúncias que estavam sendo feitas pelos pesquisadores e pela sociedade civil. Também na terça-feira, ali quando era esperada a votação, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Secretaria Nacional do Consumidor, também entrou com notificação junto ao Google para que a plataforma ajustasse a página inicial e também indicasse que aquela postagem era publicidade. Na tarde da terça-feira, o Google já tinha retirado essa página, né, o link da página inicial, mas não impediu que também na terça-feira o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, também determinasse que a Polícia Federal realizasse em até 5 dias depoimentos com os presidentes executivos do Google, da Meta, do Spotify e do Brasil Paralelo, justamente também para tentar esclarecer essas alegações de abuso de poder econômico e desinformação por parte das plataformas. Como a Ana falou, essa é uma ação que já ocorreu em outros países em momentos semelhantes. Na União Europeia, ali no momento da votação do DSA, da lei deles para regular as plataformas, essas empresas também tentaram interferir no debate. Também aconteceu na Austrália, no Canadá, em momentos parecidos de votação da própria regulação, mostrando justamente essas ações dessas plataformas, né, que usam esse aparato, o próprio aparato tecnológico, para tentar interferir no debate público desses países, justamente no que tange regulação de plataformas, para tentar ali interferir a partir dos próprios interesses econômicos. E a gente segue acompanhando essas mobilizações, né, essas próximas semanas, para ver o que é que essas plataformas vão fazer, né, se vão cumprir essas determinações, enfim, a gente segue aqui acompanhando. Valeu, Matheus. Seguimos acompanhando o assunto. Nos acompanhe no Instagram, Desinformante BR, Twitter, Desinformante BR, também nosso site desinformante.com.br. Papo Desinformante ficando por aqui. Voltamos na próxima semana para comentar os assuntos mais quentes do universo da desinformação. Obrigada pela audiência. Até a próxima. Tchau.